Olá, esse é o Integrativa Fisiológica, o podcast que tem o intuito de juntar a fisiologia cardiovascular aos outros sistemas corporais. Esse programa está ligado ao Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas. Eu sou o professor Guilherme Areias, docente do Laboratório de Fisiologia Humana, e com auxílio dos discentes da nossa instituição, iremos trazer programas de forma mensal para vocês. O podcast tem como principal interesse levar informações referentes à fisiologia cardiovascular, com novidades sobre pesquisa em fisiologia, fisiologia do exercício e reabilitação cardiovascular, além de divulgação científica em geral. Estaremos também envolvidos nas atividades de pesquisa e extensão dos departamentos a qual a fisiologia faz parte. Temos o intuito de entrevistar professores e pesquisadores da nossa instituição e de outras instituições do Brasil e do exterior. Este podcast é apoiado pela Proeste e está ligado aos programas de extensão da nossa universidade. Olá, ouvintes do podcast. Hoje iremos entrevistar o Dr. Antônio Luiz Ribeiro Boixá. O professor Boixá é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas, fez residência em Clínica Média e Reumatologia no Hospital Universitário Getúlio Vargas, aqui em Manaus. Possui o título de especialista em Clínica Médica e Medicina de Urgência pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Título de especialista em Reumatologia pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e fez uma especialização em ensaios clínicos pela Harvard T. School of Public Health. Em 2010, concluiu o doutorado em Biotecnologia na Universidade Federal do Amazonas e atualmente ele é professor adjunto 4, doutor da disciplina de Imunologia Médica e Psiconeuroimunologia no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas e tem experiências em reumatologia clínica e pesquisas na área de imunogenética, biologia molecular das doenças autoimunes e infecciosas, modelos experimentais de inflamação e autoimunidade, farmacologia das drogas artríticas e imunobiológicas, além dos aspectos cardiovasculares da artrite reumatoide. Bom dia, Boixá. Muito obrigado por aceitar participar do nosso podcast. Bom dia para todo mundo. Um prazer muito grande conversar a respeito de Covid-19. Eu acho que vai ser uma conversa bem legal. Tá, joia. Vou fazer a primeira pergunta. Bom, qual seria a diferença, já logo de cara, né, algo bem imuno, da imunidade celular para uma imunidade humoral em relação à proteção contra a Covid? Eu vejo que muita gente se confunde em relação a isso e alguma tem vantagem sobre a outra? Olha, os livros de imunologia, eles, à medida que a imunologia foi sendo descoberta, desenvolvida e etc., por uma questão didática, eles dividiram a imunidade em humoral e imunidade celular. Mas sob um ponto de vista imunológico, quer dizer, do próprio sistema imune, não é possível separar as duas coisas. A imunidade celular, ela sempre vai acontecer, ela sempre vai se construir juntamente com a imunidade humoral. Agora, quando se fala sobre a imunidade a um patógeno específico, a imunidade celular desempenha um papel, a imunidade humoral desempenha um outro papel. Então, basicamente, o que se chama de imunidade humoral é a imunidade relacionada às células B, que são os linfócitos B, produtores de imunoglobulinas, que também são chamadas de anticorpos. Então, esse tipo de imunidade, ele tem uma vantagem no aspecto que ele pode capturar o patógeno no momento em que o patógeno, no caso específico de um vírus como o SARS-CoV-2, da Covid-19, ele pode ser capturado fora da célula. Então, é preciso lembrar de que modo acontece a replicação viral. À medida que um vírus invade uma célula e se replica dentro do citoplasma, ou dentro da célula, usando a maquinaria celular, então, nesse momento, um anticorpo não pode capturar o vírus. O vírus ele só pode ser capturado no momento em que essa célula libera as partículas virais para o meio extracelular e que essas células vão infectar novos agentes, novas células, né? Em outros tecidos ou em tecidos adjacentes. Então, esse é o primeiro aspecto importante.
Quando eu tenho anticorpos circulantes, por exemplo, de memória, quer dizer, você teve uma infecção, essa infecção melhorou e restou a imunidade de memória. E a imunidade de memória, ela é uma lembrança biológica que você já esteve em contato com determinado patógeno. Na imunidade de memória, nós não temos a mesma quantidade de anticorpos que nós teríamos na vigência da infecção. Essa quantidade de anticorpos, ela diminui um pouco. Isso é natural. Então, quando você entra em contato com o patógeno a segunda vez, é como se você já tivesse uma memória pré-formada, né? Uma resposta imune ali já pré-formada com uma quantidade de anticorpos que estão circulando. Então, na medida que você entra em contato com o vírus a segunda vez, uma parte dessas partículas virais já são neutralizadas mesmo antes dela entrarem em contato e invadirem células do hospedeiro. Uma segunda função dos anticorpos, então, é a chamada opsonização, né? Quer dizer, o anticorpo se liga àquela partícula viral, àquela bactéria, e isso facilita com que células que fagocitam, que englobam, que internalizam patógenos, elas façam esse fenômeno de fagocitose com mais facilidade. Aí os anticorpos têm duas outras funções, né? Que é, primeiro, a ativação do complemento, e isso acaba levando ao clearance, a eliminação do patógeno de uma maneira mais eficiente. E o complemento, ele é um sistema de proteínas, um sistema que leva à formação de uma coisa chamada complexo MAC, e esse complexo MAC pode destruir células infectadas. Por outro lado, o complemento, quando está ativado, ele leva a mais inflamação. E existe uma particularidade do SARS-CoV-2, no que diz respeito ao complemento, que a gente pode conversar depois, né? E por último, existe um fenômeno chamado ADCC, que é toxicidade mediada por anticorpo, que liga a imunidade humoral com a imunidade celular, né? Então, a imunidade celular, aproveitando o gancho, ela é basicamente desenvolvida pelas chamadas células citotóxicas, que são células T, CD8, e as células NK. Essas duas células, o que elas fazem? Elas fazem uma coisa que os anticorpos não fazem, que é a eliminação do reservatório viral. E o que é o reservatório viral? Então, vamos tomar aqui um exemplo um pouco diferente, que é o vírus da hepatite B, né? Então, o vírus da hepatite B, ele tem um tropismo, ele tem uma afinidade pelas células hepáticas. No momento que esse vírus invade o tecido hepático, ele vai se replicando dentro das células hepáticas. E se nada for feito, o vírus invade, se multiplica, alcança o meio extracelular, invade outras células hepáticas e assim sucessivamente. Então, enquanto os anticorpos estão trabalhando para eliminar as partículas virais do lado de fora das células, as células CD8 e as células NK, elas destroem as células infectadas. Perceba, então, que o anticorpo não pode entrar dentro de uma célula. Não há como as células CD8 ou células NK eliminarem o vírus sem destruir a célula. Então, o que essas células fazem é induzir a apoptose de uma célula infectada. Então, elimina o reservatório viral, o reservatório de patógeno, né? Então, a imunidade celular, ela tem uma atividade muito importante em patógenos intracelulares, isso é muito importante. Então, uma atividade é complementar a outra. Então, é preciso dar essa explicação para poder responder sua pergunta no que diz respeito ao que se fala sobre a Covid, né? Quer dizer, parece que algumas pessoas não desenvolvem anticorpos, mesmo depois de terem sido infectadas. Algumas pessoas que têm a infecção, mas que são oligossintomáticas, quer dizer, que têm poucos sintomas, são diferentes daquelas pessoas que fazem as formas mais graves. As formas mais graves desenvolvem mais anticorpos, onde se presume também que elas têm uma resposta celular mais eficiente. Então, uma pergunta que fica é por que pessoas que tiveram infecção e não têm anticorpos, na sua maioria não desenvolvem a infecção de novo. Então aí tem duas coisas importantes para serem faladas. A primeira
é se realmente essas pessoas não têm anticorpos. E por que eu estou dizendo isso? A maioria dos testes sorológicos, eles investigam apenas o IgG e o IgM. E a resposta mais eficiente, eu diria, né, mais importante, talvez no caso da Covid-19, é uma resposta imune de mucosa que depende de um outro anticorpo, que é o anticorpo IgA, que é um anticorpo de mucosa e ele não é frequentemente pesquisado quando se faz esse tipo de avaliação. Esse é um ponto. Outro ponto é que até que ponto os exames, hoje em dia já se conhece mais, né, o ELISA, os testes sorológicos para investigação de IgG e IgM, mas eles têm um falso negativo, né? Então, um terceiro aspecto, quer dizer, tem o primeiro ponto, que aqui não se investiga o IgA, o segundo ponto, que mesmo o ELISA, para IgG e IgM, eles têm um falso negativo, tem pessoas que não se detecta, mas que na verdade a pessoa tem um anticorpo, e pessoas que têm Covid-19, muitas, fazem uma redução na quantidade de imunoglobulinas totais. Então, é possível que parte dessas pessoas que têm um falso negativo, na verdade, elas tenham, na verdade, uma quantidade menor de anticorpos totais e estão abaixo do nível de detecção do teste. Isso é uma possibilidade. Então, portanto, o que acontece é que, sim, talvez a imunidade celular nessas pessoas que têm menos anticorpos ou que esses anticorpos não podem ser detectados pelos exames de ELISA e que a gente fica pensando, essa pessoa não tem imunidade porque ela não tem anticorpos, não tem IgG e IgM detectado pelo exame. Então, na verdade, essas pessoas podem ter algum grau de imunidade celular, né? Porque não é muito admissível que, se você conseguiu debelar um patógeno do seu corpo, que o patógeno tenha saído do seu corpo sozinho. Quer dizer, você, de alguma maneira, construiu imunidade contra esse patógeno. Então, só que as células de imunidade e memória, elas são um pouquinho diferentes. Então, no início, quando todo aquele, vou dizer até que foi feito muito terrorismo, né, contra o SARS-CoV-2, né? Mas eu acredito que nesse período todo, uma coisa que se falou pouco foi isso, quer dizer, todo mundo possivelmente desenvolveu imunidade, que foi infectado, desenvolveu imunidade contra o vírus. Até que ponto essa imunidade é eficiente, ou humoral, ou celular, para que ela proteja o indivíduo de uma segunda infecção, era um ponto de dúvida. Mas acho que agora a dúvida está mais ou menos esclarecida. Quer dizer, a grande maioria das pessoas, a imensa maioria, até praticamente um ano que a pandemia começou, né? 9 meses, talvez, para aquelas aqui no Brasil que contraíram a primeira vez, uma pequena minoria, considerando a imensa quantidade de casos, se reinfectam por uma segunda vez. A maioria não vai ter essa infecção, né? Entendi. Então, acho que é isso. Não sei se eu consegui esclarecer esse ponto, porque ele é Foi muito uma aula. importante. Não, foi uma aula. Esclareceu e muito bem. Você faz a terceira pergunta, Rafael? Sim, claro. Vou fazer. Professor, levando em consideração, né, que os quadros mais graves da doença são também derivados de uma hiperreatividade do sistema imune, por exemplo, tempestades, citocinas, né? Existe alguma evidência mostrando menor mortalidade ou quadro menos grave da doença em pessoas que fazem uso crônico de imunossupressores? Essa é uma pergunta muito boa e ela é uma pergunta também esclarecedora em vários aspectos. E para quem tem oportunidade de estudar a Covid, eu acho que é um prato cheio, né, para os imunologistas, sobretudo. Tem muitas coisas interessantes a esse respeito. Primeiro, do ponto de vista epidemiológico. Eu tenho a impressão que esses dados, inclusive, eles se repetem, o que eu vou falar agora se repete, se nós formos estudar a pirâmide das pessoas que estão sendo infectadas, daquelas pessoas que têm maior mortalidade, etc. Eu vou pegar aqui os dados de Manaus, mas eu tenho muita convicção de que eles são parecidos com de outros lugares. Então, se você analisar os óbitos por Covid-19, as pessoas hospitalizadas por Covid-19, nós vamos ver que a maioria das pessoas que vão a óbito por Covid-19, elas pertencem fundamentalmente a pessoas que têm cardiopatia, que têm diabetes, pessoas que são obesas.
Então, esses 3 grupos compõem aí mais que 70% das pessoas que vão a óbito. Elas têm, na sua grande maioria, essas 3 patologias. As pessoas com imunodepressão, elas estão listadas entre os grupos de óbito, mas elas correspondem a apenas 1,6% das pessoas que vão a óbito. E mais ou menos a mesma coisa, 1,4% aqui em Manaus, das pessoas que estão hospitalizadas, né, com o Covid-19. Então, você vai dizer assim, será que a imunodepressão ela é um fator de risco para a Covid-19? Tem um outro dado interessante a esse respeito, que saiu há pouco tempo, relacionado às pessoas com doenças reumáticas. Então, as pessoas com doenças reumáticas, elas são pessoas que, em sua maioria, tomam imunossupressores. Então, você não pode dizer exatamente que as pessoas que têm doenças reumáticas, que elas não estão imunossuprimidas, né? Porque algum grau de imunossupressão é necessário para que essa doença seja controlada. Então, o que o trabalho a que eu me refiro mostrou foi o seguinte: os imunossupressores tipo metotrexato, outros imunossupressores sintéticos, né, azatioprina, etc. Os imunossupressores biológicos, aqueles que são anticitocinas, anti-TNF, anti-interleucina 6 e assim sucessivamente, que são muito usados nesse tipo de doença, eles não aumentam o risco da pessoa vir a se infectar por SARS-CoV-2 e ter Covid-19. Por outro lado, a corticoterapia ela aumenta o risco dessas pessoas terem Covid-19 e às vezes até uma forma grave. Então isso nos faz pensar o seguinte: depende muito do tipo de imunossupressão que a gente está avaliando, né? Por exemplo, os indivíduos que têm formas de doenças autoimunes muito complicadas, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, que o grau de imunossupressão às vezes ele está muito acentuado, porque a gente precisa controlar alguma característica, alguma manifestação mais importante da doença. Pessoas que são transplantadas, por exemplo, de medula óssea, ou fazem algum outro tipo de transplante, em que o grau de imunossupressão é muito acentuado. Então, essas pessoas, na verdade, elas têm um risco maior de vir a falecer, de ter, assim, no modo geral, um quadro mais grave, uma condição mais grave durante a infecção por Covid-19. Mas eu tenho a impressão que, no caso, o óbito dessas pessoas ele está muito mais relacionado à infecção secundária no momento em que ela está naquele quadro de Covid-19 grave, do que propriamente a Covid que está levando ao óbito. Que são pessoas que já têm múltiplas complicações, né? São pessoas que têm susceptibilidade, por exemplo, à pneumocistose, que é a infecção por pneumociste carine, vários tipos de infecção bacteriana, infecção por fungos. Então a pessoa está numa condição realmente ruim, por isso ela acaba às vezes aparecendo listada naquele 1% das pessoas. E uma coisa que se discute pouco é que os imunossupressores, eles têm mecanismos de imunossupressão muito diferentes. Então, por exemplo, a corticoterapia, ela causa uma imunossupressão que atua em diferentes mecanismos da imunidade. Quando você pensa, então, na imunossupressão ou na imunomodulação causada por um anti-TNF, é importante, porque o TNF é uma citocina muito, como se fala em imunologia, pleiotrópica, com múltiplos efeitos. Mas não tem muita comparação com aquilo que é feito com altas doses de corticoterapia, por exemplo. Tem outro dado de um grupo italiano que estudou um grupo de indivíduos que tem uma doença genética chamada agama-globulinemia. São indivíduos que não sintetizam geneticamente, tem um problema, um defeito genético, que não sintetizam imunoglobulinas. Eles não têm imunoglobulinas ou não têm em grande quantidade. E esses indivíduos têm uma imunodeficiência que não é adquirida, é uma imunodeficiência congênita. E o que esse grupo mostrou foi: esses indivíduos não desenvolvem a forma grave da Covid-19, apesar de não terem imunoglobulinas. Então, o que me parece é que os indivíduos com imunossupressão acentuada,
eles não compõem a maioria dos indivíduos do grupo de risco para a Covid-19, que representam vamos dizer assim, o maior número de pessoas que realmente têm chance de óbito na Covid-19. Por outro lado, os tipos de imunossupressão, eles também não são iguais. É preciso entender que imunossupressão nós estaríamos falando, né? E os indivíduos que estão simplesmente sem Covid, fazendo imunossupressão, eles talvez tenham um risco muito parecido com indivíduos, assim considerando de um modo geral, não aqueles que têm uma imunossupressão mais acentuada. Um risco talvez muito parecido com a população geral, pelo menos no que diz respeito a essa população de pessoas que são de doenças reumatológicas. E uma outra coisa que nos faz pensar também que a imunossupressão, ela não é talvez um bicho-papão na Covid-19, é que na condição de um indivíduo doente com Covid-19, os imunossupressores têm sido considerados no tratamento da Covid-19 grave. Eles têm algum papel no tratamento da síndrome respiratória aguda grave e dessa tempestade de citocina, sim. Principalmente o dexametasona, né? Sim, os corticoides têm esse papel, né? Porque os trials clínicos atuais, eles estão, além do, assim, tirando o Redemivir, né? Todas as outras drogas biológicas estão falhando muito feio nos trials clínicos. Quando você fala droga, você está mais droga biológica? Anti-interleucina 6, né? No caso, existem centenas de estudos que estão sendo desenvolvidos. Se você for pesquisar no Clinical Trials, são centenas de estudos que estão sendo levados a efeito. Eu estou falando de ensaio clínico, não pesquisa observacional, com diferentes modalidades. Então, existem diferentes tipos de modulação por interleucinas, né? Então, o mais famoso são os bloqueadores de interleucina 6, no caso mais famoso para a Covid, estou dizendo, né? E existem também os inibidores de sinalização de citocinas, chamados de inibidores JAK-STAT. Essa via de sinalização JAK-STAT, ela está relacionada à sinalização intracelular dos receptores de citocinas. Então, quando uma citocina vai ter efeito, ela se liga ao seu receptor e, a partir daí, esse receptor desencadeia essa via de sinalização que está relacionada a essas proteínas JAK-STAT no interior da célula. Então, os dados eles são um pouco heterogêneos no momento, né? Quer dizer, os ensaios, como eu ia dizendo, os ensaios fase 2, que no início foram realizados, eles eram ensaios muito de segurança, para saber, por exemplo, se havia aumento de infecção. Então, ou se havia maior mortalidade. Esses ensaios eram pequenos, não se observou aumento de mortalidade. Depois houve um estudo chamado COVID-12, aqui eu estou falando mais especificamente do anti-interleucina 6, que eu acho que é o mais interessante para a gente falar, que é o tocilizumab, o mais testado. Então, o estudo COVID-12 mostrou que mesmo em doses baixas, havia algum efeito sobre a biologia da doença, quer dizer, você tinha redução de proteína C reativa, você observava, por exemplo, foi possível observar redução do número de neutrófilos, redução da própria interleucina 6, da febre e de uma série de manifestações que estão relacionadas à gravidade da doença. Só que esses desfechos que foram medidos são chamados desfechos substitutos, porque eles são mais fáceis de serem estudados em estudos de fase 2, que são um tiro mais curto. Quer dizer, a ideia é saber se essas medicações, nesse caso o tocilizumab, seriam capazes de ter algum efeito antes de se progredir para o ensaio, por exemplo, com desfecho clínico. E depois vieram alguns estudos, na verdade, eu acho que são 3 estudos, mostrando, primeiro, são estudos de fase 2, estou falando tudo de estudo de fase 2, tá? Um estudo que está publicado no New England, com 100 e poucos pacientes, onde se observou que o tocilizumab ele não evitava que o indivíduo, ao ser tratado com tocilizumab, progredisse para aquela fase da síndrome respiratória aguda grave. Acontece que esses estudos, existem 2 outros estudos que mais ou menos demonstraram a mesma coisa. Tem um estudo publicado no JAMA, que todos são estudos pequenos, com 100 e poucos pacientes. Esse estudo do JAMA mostrou uma coisa interessante. Também não houve diminuição nos eventos de 28 dias, quer dizer, mortalidade, mas eles ficaram
com um desfecho secundário, talvez demonstrando ali que dias livres de ventilação mecânica talvez estivessem relacionados ao melhor desfecho em relação ao tocilizumab. E daí veio o estudo Covacta, que é o estudo do próprio fabricante. Então, o que esse estudo qual era a população a que esse estudo era dedicado? Todo mundo que internava com Covid-19 e insuficiência respiratória, quer dizer, uma saturação de oxigênio menor que 94, 93, era incluída no estudo. Mas a população que foi incluída nesse estudo é uma população alvo muito heterogênea. São indivíduos menos graves, indivíduos muito graves que estavam submetidos à ventilação mecânica, indivíduos que tiveram o primeiro contato com alguma droga desse tipo já numa fase muito tardia. Então ficou ali uma população muito misturada, e esse estudo mostrou que nesse tipo de população, quer dizer, o uso generalizado do tocilizumab, ele não seria capaz de reduzir a mortalidade ou de reduzir a progressão para a ventilação mecânica em 28 dias. E agora, esse então foi o estudo Covacta. Agora a Roche, que é o próprio fabricante, lançou, eu acredito que em setembro, se não me falha a memória, um press release dizendo que tinha os resultados do Impacta, que é um estudo fase 3, assim como o Covacta. Então, o que o Impacta mostrou é que em população de pacientes com Covid-19 hospitalizados, né, mas que não estão em ventilação mecânica e nem estão fazendo uso de ventilação não invasiva, o tocilizumab foi capaz de reduzir a mortalidade a mortalidade ou a progressão para ventilação mecânica, que é um desfecho composto que foi usado para avaliar nos 28 dias o sucesso ou a eficácia do tocilizumab, ela reduziu em mais ou menos 40% essa progressão para óbito ou para ventilação mecânica. Então, fica muito claro que o tocilizumab, a terapia anti-interleucina 6, ela não é uma terapia salvadora, né, que no início estava se usando para todo mundo, em pacientes gravíssimos, pacientes em ventilação mecânica com choque séptico, enfim, com instabilidade hemodinâmica, quero falar, né? E não mostrou nenhum resultado para esse tipo de pessoa. Então, hoje, o tocilizumab, se ele ainda pode ser indicado para algum tipo de paciente, seria apenas para pacientes que não estão sob ventilação mecânica e que têm síndrome respiratória aguda grave com menos de 14 dias. Então, a Roche ainda tem outro estudo, que é um estudo que combina tocilizumab com Remdesivir. E aí eu acredito até que esse estudo pode ter um resultado muito favorável, porque foi divulgado agora recentemente no New England um ensaio clínico que combinou o baricitinib, que é um inibidor de sinalização de citocinas, juntamente com o Remdesivir. E eles observaram que a combinação Remdesivir-baricitinib é superior à combinação Remdesivir-placebo. Né? Então, mostrando que, sim, os inibidores ou de citocinas, no caso do tocilizumab, ou os inibidores de sinalização de citocinas, eles têm algum papel. Mas o que nós ainda estamos por entender é para qual população nós devemos usar esse tipo de medicação. Né? Que nas fases mais tardias da Covid-19, aparentemente, pouca coisa funciona. Só a dexametasona que mostrou algum sucesso nos pacientes que estão mais graves em ventilação mecânica. O Remdesivir também diminui um pouco do tempo do grave também, né, de internação? Isso. Não, eu vou dar continuidade, que está realmente muito bom. Mizaki, você pode fazer a sua pergunta? Posso sim, professor. Professor Boixá, pensando sobre o ponto de vista da defesa imunológica em seres humanos, por que os cientistas estão buscando por uma droga que não é antiviral para combater um vírus? Existem várias razões para nós pensarmos isso. A primeira foi do próprio contexto da pandemia na China. Quando a pandemia começou na China, os chineses realmente eles estavam com uma batata ou várias batatas quentes na mão. Uma doença que se expandiu rapidamente
e que eles não estavam conseguindo nenhuma medicação, droga que tivesse controle sobre ela. E com isso, os imunologistas chineses começaram a fazer vários estudos. E desses estudos, alguns desenhos iniciais do estudo da biologia ou da imunobiologia dessa doença mostraram que havia, dos casos graves em relação aos casos moderados ou leves, e também em relação aos indivíduos que morreram, uma diferença muito grande no que dizia respeito a algumas variáveis imunológicas. E nesse sentido, o que havia de diferente era a quantidade de alguns tipos de citocinas. Por exemplo, o fator de necrose tumoral, a interleucina 6, a interleucina 1 beta. Em uma fase da doença inicial, quando a doença está, digamos assim, entrando na sua fase de piora, também era observada uma redução na quantidade de interferon gama que esses indivíduos tinham. Então estava muito claro que havia uma má distribuição, como uma palavra que se usa em inglês, um misfiring. É como se o sistema imune estivesse produzindo muitas citocinas, por exemplo, interleucina 17, que não é uma citocina propriamente direcionada para uma resposta antiviral, e uma quantidade muito grande de citocina, ou maior de citocinas pró-inflamatórias, interleucina 6, fator de necrose tumoral, interleucina 1 beta, e uma quantidade não satisfatória ou menor da citocina, que é a mais importante ali, relacionada à resposta antiviral, que são os interferons. Então, por isso, os chineses batizaram essa condição logo no início de cytokine storm, ou de tempestade de citocinas, e passaram a buscar recursos terapêuticos que não só tratassem um vírus, que tivessem alguma ação antiviral, mas que, sobretudo, pudessem mudar a história natural dessa doença no que diz respeito à inflamação. Ficou-se na literatura com a impressão de que a carga viral tem sim uma relação com a morte, tem sim uma relação com a gravidade da doença, mas que a inibição dessa carga viral com antivirais nem sempre muda o roteiro dessa doença, que foi o que aconteceu com vários antivirais. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Remdesivir, que nós estamos discutindo aqui. Se acreditava que o Remdesivir pudesse ter um impacto enorme sobre a doença, mas na verdade esse impacto não foi assim tão grande. Ficou-se com a impressão que no estudo do Remdesivir, o uso do Remdesivir ele foi um pouco tardio. Então o que acontece é que quando essa inflamação já está completamente estruturada, uma inflamação intensa, com lesão de órgão-alvo, pulmão, cérebro, coração, rim, musculatura estriada, enfim. Quando tudo isso já está ali muito bem construído e o paciente está padecendo por causa disso, o antiviral sozinho ele não é completamente a resposta. É preciso frear essa disfunção imunológica, disfunção inflamatória que está acontecendo e que está promovendo a lesão de órgão-alvo. Então, não sei se compreendem o que eu quero dizer. Quer dizer, o sistema imunológico, ele em algum grau sempre promove lesão tecidual. Quando você está eliminando um reservatório viral, por exemplo, a discussão do início desse podcast com uma célula CD8-NK, essas duas células estão ali interessadas em destruir células que já estão infectadas pelo vírus e com isso elas acabam produzindo algum grau de lesão tecidual. E isso acontece quando existe a resposta direcionada, uma resposta antiviral bem construída contra um vírus. Agora imagina o que acontece no caso da Covid-19, quando essa resposta antiviral ela não é muito bem orquestrada, quer dizer, o sistema imune está muito ativado, mas você não está enxergando uma resposta antiviral muito bem construída. Então você tem muita lesão tecidual e uma capacidade menor do sistema imune em eliminar o vírus. Então, com isso, qual que seria a alternativa? Melhor numa fase em que o indivíduo tem muita inflamação. De um lado, claro, é necessário reduzir o vírus, quer dizer, os antivirais aí, no caso o Remdesivir, mostrou alguma eficácia, nem tanto, mas alguma. E por outro lado, esses agentes imunomoduladores, e aqui a droga de excelência no momento é a corticoterapia, passou a entrar em voga. E à medida que se conhecem, estão sendo conhecidos os diferentes tipos de mecanismos imunológicos relacionados à Covid-19,
passa-se a vislumbrar diferentes tipos de possibilidades de drogas com ação imunomoduladoras, não só a corticoterapia. Então, eu falei agora do baricitinib, que é um inibidor de sinalização de citocina, já discutimos o tocilizumab, e eu acho que nós devemos abrir uma janela aqui para aquilo que tem sido discutido pela Akiko Iwasaki, que é uma grande imunologista da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que tem discutido toda essa questão aqui sobre a resposta imune viral desorquestrada, o misfiring de citocinas e de resposta imunológica, inclusive celular, contra o vírus, e também dos imunologistas brasileiros, que têm identificado uma estrutura macromolecular citoplasmática muito importante no combate ao vírus, mas que é superestimulada pelo próprio vírus SARS-CoV-2, que é o inflamassoma. Então, o inflamassoma ele é uma estrutura macromolecular. Quando ele está superacionado, e o grupo de Ribeirão Preto, né, muito sabiamente passou a estudar o NALP3, que é uma proteína relacionada ao inflamassoma, o grupo do professor Dario Zamboni, então demonstrou que o SARS-CoV-2 ativa o inflamassoma. Quando isso acontece, a célula entra em piroptose, produz muita interleucina 1-beta e interleucina 18. E a piroptose é uma forma de morte celular altamente pró-inflamatória. E eles, concomitantemente, né, no par e passo dessa demonstração também, conseguiram observar que pessoas mais graves, com mais chance de morte, têm uma superinflamação por ativação do NALP3, maior produção de interleucina 1-beta, então colocando o inflamassoma no olho do furacão do tratamento. Então há agora uma busca por imunomoduladores ou imunossupressores que seriam inibidores do NALP3, que é essa proteína que engatilha o inflamassoma. A mais famosa delas é a colchicina. Existe um estudo fase 2 grego, um estudo com 107, 108 pessoas, um estudo fase 2 pequeno, mas que já mostrou um resultado muito bacana com a colchicina, reduzindo vários parâmetros inflamatórios, inclusive a mortalidade ou a dependência de ventilação mecânica. Mas ela só também não zerou a mortalidade. Então é que eu digo, né? São múltiplos efeitos, precisamos de um arsenal terapêutico muito legal e entender melhor essa doença para estabelecer um tratamento melhor. Eu vou continuar a pergunta do Misaki, porque eu acho que ficou faltando um link, que obviamente que esses remédios que você tem utilizado, essas substâncias, elas não são antivirais, mas ela está agindo no sistema imune de forma direta. Mas a gente viu no início, e ainda tem se falado aqui no Brasil, muito da atuação de drogas que não tem efeito ligado ao sistema imunológico nem sobre o sistema viral. Por exemplo, a própria, ainda se fala aqui no Brasil, da cloroquina, ou até mesmo de antiparasitários e tudo mais. Eu vou fazer essa pergunta, porque né, ficou esse vácuo, mas a gente vê que muitas vezes essas drogas elas são promissoras in vitro e não são, né, e você não tem essa resposta depois em vivo, isso acontece demais. Por que isso acontece e por que a escolha dessas drogas que têm esses efeitos muito vastos, como antibióticos também, nessa guerra contra o sistema imunológico totalmente alterado pelo sistema viral? Essa pergunta é excelente. Eu gostaria então de dizer o seguinte: se nós formos voltar aos números, esquecendo um pouco a cloroquina, nós vamos perceber que de cada 2.000 drogas que são estudadas numa bancada de experimentação, ou cada 2.000 moléculas que são estudadas numa bancada de experimentação com o objetivo de alcançarem o mercado, apenas uma ou duas vão furar todo esse funil para alcançar o mercado e tratar uma doença específica, isso de um modo geral. Então, quando uma droga ela é selecionada, quando uma molécula ela é selecionada e se pretende levar ela até um estudo de fase 3, então ela passa por todo um processo de um estudo pré-clínico, os ensaios pré-clínicos em animais, e esses modelos animais eles são direcionados especificamente para o modelo de infecção ou de doença que você quer usar esse medicamento. Depois ele passa para o ensaio de fase 1, que é um ensaio geralmente realizado em pequeno número de indivíduos, na maioria das vezes indivíduos saudáveis, em que se pretende conhecer a farmacologia ou o modo com que essa medicação se comporta em pessoas saudáveis,
qual seria a dose tolerada para essas pessoas. Nos ensaios de fase 2, que nós falamos ainda há pouco, são estudos pequenos, em pequeno número de pessoas, em que o objetivo é avaliar um pouco a segurança e a eficácia num número maior de pessoas, antes de se testar essa droga num grande número de pessoas e se ter uma conclusão mais definitiva a respeito do seu efeito. E, posteriormente, os ensaios de fase 4, que esses ensaios, na verdade, eles já são realizados depois que a droga é lançada ao mercado, e o objetivo deles é detectar efeitos adversos que têm uma frequência muito menor, muito pequena, em geral, se fala em torno de 1 para 50 mil, né? Então são efeitos com a frequência muito baixa e que não foram passíveis de serem detectados nos ensaios de fase 3. Então esse funil todo, de 2.000 moléculas, apenas 1 ou 2 alcançam o mercado. Quer dizer, a chance maior para a cloroquina era que, de fato, isso não fosse acontecer. Então, por que a cloroquina, assim como a colchicina ou tantas outras, o Remdesivir, vieram a ser testadas para a Covid-19? Quer dizer, muitos grupos no mundo, mas sobretudo os chineses, fizeram estudos em sílico. E o que são os estudos em sílico? São estudos em que se analisa a estrutura química de uma molécula e de outra molécula. Então, por exemplo, a M-Prot, que é a proteína principal, protease principal do SARS-CoV-2, que é a proteína relacionada à replicação viral, ou, por exemplo, o receptor ECA2, ou ACE2, como se fala em inglês, e a estrutura tridimensional de várias drogas. Eles fizeram um screening das drogas que haviam disponíveis em vários bancos de dados de medicamentos e testaram em sílico, ou seja, usando programas, algoritmos de computador que consideram a estrutura química dessas medicações e avaliaram a eficiência com que essas medicações se ligavam à estrutura química de proteínas importantes do vírus. Então, se avaliava a força de ligação química, falando assim de um modo mais simples, a essa proteína. Quer dizer, a cloroquina, ela apresentava, nesse screening de medicações que foi realizado, uma afinidade química por algumas proteínas do vírus. E nesse caso aqui foi a protease principal do vírus. Então, se acreditava no início que a cloroquina possuía uma ação antiviral. Isso foi de início testado, ela apresentava alguma ação antiviral, e depois foi testada em células de pulmão em cultura, em pneumócitos em cultura, e ela não apresentou essa ação antiviral. Então, na verdade, quando se fala assim, a cloroquina teve ação antiviral in vitro, em termos, porque quando ela foi testada, o SARS-CoV-2, não é? Na presença desses pneumócitos, então, claro, o SARS-CoV-2 vai infectar os pneumócitos, ele não foi capaz de inibir essa infecção, né? Mas a cloroquina, ela tem toda uma história, que já vem de séculos, né? Eu até recomendo a leitura do livro História das Epidemias, do professor da USP, Stefan Cunha, muito interessante, em que ele conta muito da história da cloroquina. Então, a cloroquina, no início, não se tinha ideia de que ela era capaz, por exemplo, de ter uma ação antiparasitária contra a malária, uma ação antiviral, e sei lá. Ela era, basicamente, uma medicação usada para tratar a febre. E naquela época, quando isso foi descoberto, não se associava a febre a uma doença infecciosa. Então, as pessoas tomavam cloroquina para tratar a febre. E ela foi muito usada, por exemplo, durante a epidemia de febre espanhola no século XIX. Os primeiros 25 anos do século XIX, o primeiro quartil do século XIX, quando aconteceu a epidemia de gripe espanhola. Quer dizer, aparentemente, ela teria essa propriedade, diminuir a febre, diminuir o cansaço, a dor articular, sei lá, essas manifestações inflamatórias relacionadas às infecções, né? Essa síndrome febril, síndrome gripal, que as pessoas falam nessas condições. Então, talvez ela viesse ter essa propriedade. E já há muito tempo se percebeu também que a cloroquina, nesses indivíduos que iam para a guerra e tomavam profilaticamente a cloroquina para não contrair malária, porque já se sabia nesse período em que a cloroquina era
uma droga que tratava a infecção por malária, que os indivíduos paravam de ter dor articular. Então, por isso, a ideia da cloroquina que foi importada para as doenças autoimunes. O lúpus eritematoso, sobretudo, e a artrite reumatoide. A hidroxicloroquina, a cloroquina, difosfato de cloroquina, passaram a ser drogas usadas no tratamento padrão dessas doenças. Então, a cloroquina também tinha um efeito, como eu posso dizer, imunomodulador. Agora, o que se tem que avaliar dentro da sua pergunta é a possibilidade de uma droga qualquer que você está testando, in vitro, como ela vai ter qual será o seu comportamento num sistema biológico completo, que seria o caso do corpo humano. Por exemplo, perguntas que são importantes. Qual a concentração, qual a biodisponibilidade dessa droga no sítio inflamado mais importante, que seria o pulmão, por exemplo? Então, no caso por exemplo, já nas doenças imunológicas autoimunes, no pulmão, a cloroquina, a hidroxicloroquina, não é a droga elegível, né? Quer dizer, ela talvez tenha alguma ação no derrame pleural do lúpus, mas nas doenças inflamatórias intrapulmonares relacionadas à autoimunidade, em geral, nós damos preferências para outros imunossupressores, né? Então, o que talvez tenha acontecido no caso da cloroquina é que ela não tem uma grande concentração nesses tecidos e talvez sua ação antiviral não seja tão importante em vivo. Então, aqui eu cito o caso de um estudo do estudo Clorocovid, que foi desenvolvido aqui em Manaus pelo grupo do professor Marcos Lacerda, um estudo que foi muito criticado aqui no Brasil pela dose, que foi em torno de dose diária de cloroquina em torno de 1.200 miligramas, mas abrindo-se um parêntese, que outros países do mundo e outros estudos que foram conduzidos com cloroquina também usaram essa dose, e nem foram estudos de fase 2, né? Mas existe um estudo do professor um resultado do estudo do professor Marcos Lacerda que pouco se comenta. E o resultado é, apesar dessa alta dose de cloroquina, em indivíduos que entraram no estudo de todos os tipos, a carga viral não caiu, não é? Então, aí as pessoas passaram a dizer o seguinte: não, então a cloroquina foi dada muito tardiamente. Então, a cloroquina era dada numa situação em que o indivíduo já tinha inflamação, ele já tinha uma quantidade viral muito grande. Mas hoje nós temos dados de pessoas que usaram cloroquina de forma profilática, de indivíduos que tomaram, que não tinham Covid, mas que o seu familiar tinha, então eles passaram a usar a cloroquina e não contraíram. Então, tem uma série de dados aí que mostram que a efetividade da cloroquina não é tão grande. E aí se pergunta, será que a cloroquina ainda teria algum papel no controle da Covid-19? Por que será que as pessoas que tomam cloroquina, ou algumas que tomam cloroquina, dizem se sentir melhor com a cloroquina? Então, a grande questão é o seguinte: como a grande maioria das pessoas, 80%, 85% das pessoas com Covid não vão desenvolver a forma grave, significa que elas vão melhorar com cloroquina ou sem cloroquina. Espontaneamente. Se a pessoa fizer botox, ela vai melhorar também. Tomar água vai melhorar. Vai melhorar. E possivelmente vai melhorar muito, porque a água deixa a pessoa hidratada, né? Melhora. Agora, tem uma coisa sobre a cloroquina que não tem sido avaliada nos estudos e que talvez ela responda em parte por essa sensação de algumas pessoas que tomam cloroquina se dizerem melhor do ponto de vista clínico. Que será que a cloroquina diminui a dor articular, diminui a dor de cabeça, diminui a fadiga, a febre dessas pessoas, que é uma condição, quer dizer, e de repente ela não tem um efeito sobre a mortalidade, sobre a progressão para a forma grave, mas ela alivia esses sintomas. Isso não é uma coisa impossível quando se considera toda a história da cloroquina no tratamento da febre. E aí a gente precisa se perguntar e olhar a coisa de um ponto de vista mais histórico, até que ponto é interessante tomar cloroquina ou tomar um anti-inflamatório, tomar dipirona, tomar paracetamol, né? Também que a cloroquina tem um custo muito alto a isso, porque ele é uma droga extremamente danosa também, né? A cloroquina tem efeitos colaterais. É claro que ela tem sido muito usada no mundo inteiro. E, na verdade, eu digo até o seguinte: no início,
quando as pessoas iam assim, que legal, nós descobrimos uma droga que possivelmente possa ter um resultado satisfatório na Covid-19, é uma droga muito usada, houve todo aquele clamor na imprensa em relação à cloroquina e à hidroxicloroquina. Bacana. Era uma droga barata, supostamente barata, e de repente todo mundo começou a estudar o efeito da cloroquina. Eu acho até que no caso das doenças reumáticas, pelo fato da cloroquina ter sido usada por séculos, né, ela foi pouco estudada em relação aos seus efeitos colaterais. Assim, se conhece muito sobre o efeito da cloroquina, por exemplo, na retina, tanto que o reumatologista usa cronicamente cloroquina, todo mundo investiga se ela está pigmentando a retina, que ela pode levar a cegueira, perda de acuidade visual e tal. Mas isso para o uso mais também, crônico. né? Então, mas se você vai procurar na literatura, a quantidade de publicações, relatos de casos, etc., da cloroquina em relação a esses eventos cardiovasculares, é muito pouco. A gente fica com a impressão que a comunidade científica estava se sentindo segura, e aí se sentia segura por quê? Porque se usava a hidroxicloroquina há séculos e, portanto, não se precisava investigar, entre aspas, a hidroxicloroquina, não é? E, consequentemente, não se faziam estudos de segurança, porque se sentiam seguros. E o que a Covid mostrou é que talvez a cloroquina não seja tão segura assim, mesmo para os indivíduos que usam há mais tempo a cloroquina. Então, ela acabou ficando um pouco sob júdice nesse aspecto, né? Entendi. Mas é uma droga ainda muito importante. Eu acredito que no caso das doenças autoimunes ela não vai sair do cenário, né? Porque ainda é uma ferramenta importante. Entendi. Mesaque, pode fazer a próxima pergunta? Posso sim, professor. Já existe na literatura algo que indique que a Covid-19 pode ser um fator desencadeador para o surgimento de doenças autoimunes? E também se isso é possível, né? Essa epidemia nos mostrou o quanto uma doença, ou quanto as doenças podem ser de natureza multidisciplinar. Então, existem dados emergentes a respeito da infecção na fase aguda da Covid-19 que são muito interessantes. No início da pandemia, as primeiras necrópsias, elas mostraram que essas pessoas que vão a óbito com Covid-19 têm trombose em vários leitos vasculares que muitas vezes não são investigados para fim de se saber se o indivíduo tem trombose ou não. Por exemplo, vasos da próstata, artérias prostáticas ou veias prostáticas. O indivíduo faleceu e durante a necrópsia resolveu-se dissecar a próstata e se percebeu que o indivíduo tinha trombose nessa região. Trombose pulmonar, tromboembolismo pulmonar, trombose de vasos pulmonares, trombose de vasos profundos. E por que estou dizendo isso? Porque ficou muito claro no decorrer desses meses em que se aprofundou o conhecimento da Covid-19 que a trombose era um mecanismo de morte importante, ou de mortalidade importante na Covid-19. E, bom, existem mecanismos já muito estudados a respeito de trombose, mas uma coisa que me chamou muito a atenção foram 1 ou 2 estudos mostrando a frequência de anticorpos antifosfolípide. Cerca de 50% desses indivíduos com Covid-19 têm anticorpos antifosfolípide. E o que são esses anticorpos? Esses anticorpos foram descritos a primeira vez por Hughes, na Inglaterra, e eles estavam relacionados a uma síndrome de trombose dos pacientes com lúpus, tanto que foi conhecida também como síndrome do anticoagulante lúpico, que a presença desses anticorpos, quando são testados in vitro, para teste de coagulação, in vitro eles induzem anticoagulação, o sangue deixa de coagular. Mas em vivo, esses anticorpos produzem trombose, tanto arterial como venosa. Se sabendo que esses anticorpos podem ser induzidos por infecção, alguém resolveu pesquisar isso na Covid-19.
E se percebeu que até 50% dessas pessoas podem ter algum anticorpo antifosfolípide. Eles são de diferentes tipos, o anticardiolipina, IgG, IgM, IgA, tem o próprio antifosfolípide, tem o anti-beta 2 glicoproteína 1, tem alguns anticorpos diferentes nesse sentido. E até 50% das pessoas, então você começa a perceber que alguma relação com autoimunidade essa doença tem. Outra coisa importante foi a detecção de anticorpos anti-interferon. E aqui eu vou fazer um link anterior com uma fala que já havia feito nesse podcast, quando se discutia sobre a disfunção de citocinas. O interferon, existe um momento ali da infecção em que a pessoa tem muito pouco interferon, menos até do que o esperado para uma pessoa com outra infecção viral. Então, anticorpo anti-interferon, ou seja, o interferon é uma proteína do próprio corpo, uma proteína própria. Por que nós teríamos, então, um anticorpo anti-interferon? Então, isso mostra que essa desorganização toda que nós estamos discutindo, ela acaba colocando o indivíduo com alguns componentes autoimunes aí em jogo, né? Então, durante o transcorrer da infecção, durante o transcorrer da evolução clínica de um paciente, alguns eventos autoimunes podem ser detectados quando se considera a imunobiologia de um indivíduo. Mas ainda não se sabe claramente se posteriormente, no momento em que o indivíduo está curado, está em fase de recuperação, se ele poderia, por exemplo, continuar com esses anticorpos antifosfolípide, que seria o mais próximo que nós temos de uma condição autoimune, né? Seria imaginar, a partir de dados coletados durante a fase infecciosa e sintomática, se esses dados, por exemplo, a presença desses autoanticorpos, se refletem numa fase posterior. Então, isso é uma coisa muito interessante. Existem dados da observação clínica mostrando que pessoas, e isso é uma coisa que muitos clínicos têm observado, pessoas que já estão curadas, às vezes 1, 2 meses da Covid-19 e apresentam uma trombose. Então fica aquele questionamento, de onde veio essa trombose? Será que é resultado do paciente ainda ter vírus circulante? Ele não tem mais vírus circulante, mas será que ainda tem antifosfolípide circulante? Então, assim, de uma forma imediata, nesse momento da pandemia, a doença que eu, assim, como reumatologista, como pessoa muito ligada à autoimunidade, eu posso perceber como possível no contexto da Covid-19 seria a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que está relacionada à trombose ou à trombofilia. E sobre outras doenças, outras condições imunológicas, nós precisaríamos esperar um pouco mais para a gente tentar capturar alguma informação e verificar se isso vai acontecer. Que nessa fase da pandemia, e eu já vou devolver a palavra para o Guilherme nesse aspecto, nós estamos muito apagando o fogo, né? A gente está naquele momento controle de danos, né? Então, exemplo, o que acontece com o paciente depois? Nós não estamos muito preocupados. Reabilitação, por exemplo, que é uma coisa aí que o professor Guilherme trabalha bem. Não é isso, Guilherme? A gente está ainda muito pouco falando sobre isso, ainda está tudo muito aberto para discorrer sobre o que a gente vai tratar pós a pandemia. A gente está até iniciando uma ideia de um projeto para avaliar as consequências, então tem outros grupos aqui no Brasil e no exterior para avaliar as consequências da capacidade física e funcional desses pacientes pós-Covid, porque eu acho que no hospital a gente está muito já bem entendendo o que deve fazer nesse paciente, mas pós a gente não sabe, da mesma forma que você também não sabe o que vai acontecer em relação a outras consequências até no sistema imune, né? Então a gente precisa ter esse impacto, até por exemplo, pacientes com poucos sintomas, será que a gente sabe que a Covid afeta o sistema nervoso central, será que tem algum efeito do sistema neuromuscular e isso pode diminuir a capacidade física e funcional daquele paciente que teve, né, uma doença mais leve ou com sintomas que ficou em casa? Tudo isso a gente não sabe, né? A gente tem indivíduos que têm lesões olfatórias e até hoje não voltou, já tem 4 meses e não teve retorno da sensação olfativa. Então, assim, outras coisas a gente também não sabe o que vai acontecer em relação
a parte cardiovascular ou muscular, neuronal, né, pulmonar. Então a gente ainda precisa entender melhor, até mesmo para saber como reabilitar esses pacientes, que vai ser uma outra fase aí que muita gente vai precisar. Bom, devido à grande quantidade de informações que o professor Boechat nos deu, dividimos a entrevista em 2 partes. Obrigado por nos ouvir e esperamos que tenham gostado dessa primeira parte. Até em breve.